História de Santo Antônio. Santo Antônio, ou Fernando Antônio de Bulhões, seu nome de nascença. Nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195, de família nobre e rica, filho único de Martinho, oficial do exército de Dom Afonso, e Teresa. Sua formação inicial foi feita pelos conegos da Catedral de Lisboa. Antônio gostava de estudar e de ficar mais recolhido. Vida de Santo Antônio. Aos 19 anos, entrou para o mosteiro de São Vicente dos Conegas, regulares de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Morou lá por 2 anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avançava na sua história pelo estudo e pela oração. É transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudos de Portugal, ficando lá por 10 anos. Em Coimbra, ele foi ordenado sacerdote. Logo se viu o dom da palavra que transbordava do jovem padre agostiniano. Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação. O padre agostiniano torna-se frei franciscano. Em Coimbra, o padre Antônio conhece os freis franciscanos. Entusiasma-se pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o evangelho e poucos depois tornaram-se frei Antônio, mudando-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. O encontro de Santo Antônio com São Francisco de Assis. Santo Antônio faz o pedido de ir para o Marrocos pregar o Evangelho e os franciscanos permitem. No meio do caminho, porém, Frei Antônio fica muito doente e é forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco é desviado e vai para a Itália, terminando por parar na Sicília, em um grande encontro de mais de 5.000 frades franciscanos chamado Capítulo das Esteiras. Lá, Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis. A mão de Deus o tinha guiado por caminhos diferentes. A luz deve brilhar para todos. Após conhecer São Francisco, Frei Antônio passa 15 meses como um eremita no Monte Paulo. São Francisco enxerga os dons que Deus deu a ele. Chamo-o de Frei Antônio. Meu bispo é o encarrega da formação teológica dos irmãos do mosteiro. No capítulo geral da Ordem dos Franciscanos, ele é enviado a Roma para tratar de assuntos da ordem com o Papa Gregório IX, que fica impressionado com sua inteligência e eloquência e o chama de Arca do Testamento. Tinha uma força irresistível com as palavras e São Francisco o nomeou como o primeiro leitor da teologia da ordem. Em seguida, mandou-o estudar teologia para ensinar seus alunos e pregar ainda melhor. Juntavam-se, às vezes, mais de 30.000 pessoas para ouvi-lo pregar, e muitos milagres aconteciam. Após a morte de São Francisco, ele foi enviado a Roma para apresentar ao Papa a regra da Ordem de São Francisco. Milagres de Santo Antônio. Protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos, protetor dos pobres, é o santo dos milagres. Fez muitos ainda em vida.
Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficavam curados. Redigiu os sermões, tratados sobre a Quaresma e os Evangelhos, que estão impressos em 2 grandes volumes de sua obra. Falecimento. Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos. Por isso, ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Antes de falecer, nas portas de Pádua, Santo Antônio diz: Ó Virgem gloriosa, que estais acima das estrelas, e completou: Estou vendo o meu Senhor, e em seguida faleceu. Os meninos da cidade logo saíram a dar a notícia. O santo morreu, e em Lisboa os sinos das igrejas começaram a repicar sozinhos, e só depois o povo soube da morte do santo. Ele também é chamado de Santo Antônio de Lisboa, por ser sua cidade de origem. Devoção a Santo Antônio. Aconteceram tantos milagres após a sua morte que 11 meses após ele foi beatificado e canonizado. Quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta. São Boaventura estava presente e disse que esse milagre era a prova de que sua pregação era inspirada por Deus. Está exposto até hoje na Basílica de Santo Antônio, na cidade de Pádua. Sua canonização foi realizada pelo Papa Gregório IX, na Catedral de Spoleto, em 30 de maio de 1232, sendo o processo mais rápido da história da Igreja. Em 1934, declarado padroeiro de Portugal. Em 1946, foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII.